Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que ao nosso lado o Senhor sempre está. O Senhor sempre está e sempre estará. Obrigada, Pai, pela sua doce companhia. Obrigada, Pai, pelo seu favor e graça sobre as nossas vidas. O nosso ser te deseja todos os dias. Nós prosseguimos em te conhecer mais e mais. Obrigada, Senhor. Você é tão bom. Você é tão bom. Você é tão bom e fiel. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Fala com essa pessoa linda que está do seu lado. Dá um abraço nela. Que coisa boa estarmos reunidos aqui nessa tarde para adorarmos ao Rei dos Reis. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria saber quem está aniversariando hoje ou aniversariou durante essa semana. A gente quer orar por você. Existe alguém? Ninguém nasceu? Aniversário de nascimento, novo nascimento, casamento. Não? Amém. Então, essa é a hora de você ficar bem informado através do nosso Verbo News. 7 de setembro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nós cremos que famílias fortes geram uma igreja forte e, consequentemente, uma sociedade forte. Nesse sábado é dia de celebrar e fortalecer o seu casamento no Bodas, às 19h30. Um culto exclusivo para noivos e casados. Gere expectativas em Deus e venha edificar a sua família. Aproveite e traga um casal amigo com você. No dia 15 de setembro terá início uma nova turma do discipulado. E você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver a sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de informações e faça parte dessa visão. E aí, jovem VIPs? Em outubro, teremos um evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí. Preparem-se. Em outubro, algo vai incendiar o seu coração. 2 dias que vão marcar a sua história. Tudo que há em você foi ungido por Deus para ser a autoridade onde você está. Começa a exercer aquilo que Ele já te entregou, irmão. Uma única palavra foi suficiente para curar o servo do homem. Que Jesus disse: eu nunca vi fé desse tamanho. Quanto mais você e eu, que cremos o suficiente, irmãos, para mover montanhas. Você tem poder, você tem fé, você tem amor, você tem tudo que você precisa. Uma palavra poderosa na sua vida e no seu coração para mudar todo o cenário que você colocar nas mãos.
A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, terezinaaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro A Grande Confissão, do autor Mark Hanks. Há um incrível poder na confissão de quem Cristo é, o que Ele fez e o que Ele está fazendo por nós à direita de Deus. Sua fé vai acompanhar o seu nível de confissão. O diabo estremece quando você abre a Bíblia, mas ele foge quando você abre a boca e começa a declarar a palavra. A palavra de Deus foi falada antes de ser escrita e ela foi escrita para que pudesse ser falada. Neste livro estudaremos o poder da confissão do sangue de Jesus, de quem você é em Cristo e do poder da palavra de Deus. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Reforçar 2 avisos. Amém? Então fica atento. No dia 15 de setembro, você viu aqui no Verbo News, nós daremos início a uma nova turma do discipulado. Então, se você congrega na nossa igreja e ainda não fez o discipulado, você precisa fazer o discipulado para você se tornar um membro oficial do nosso ministério. Amém? Então, ao final, você vai passar lá no balcão de informações, fazer a sua inscrição gratuitamente, mas não deixe essa oportunidade passar, tá bom? Glória a Deus. E nos dias 17 e 18 de outubro, né, nós teremos a primeira edição do VIPS Conference. Gente, vai ser poder de Deus, né? A gente viu aqui no Verbo News, nós teremos a participação de Salomão do Reggae, um músico, ministro da palavra, compositor. Então vai ser pedrada. Amém? E também nós teremos a nossa mama, Sameire Andréa, né? Ela que é uma leoa, profetisa, mestre da palavra. Amém? Você sabe que vai ser escarpando fogo, né? Então vai ser poderoso, manto, fogo e pedrada. Você não deixa de participar, você pode passar lá no balcão de informações ao final, adquirir teu passaporte com preço de primeiro lote e não deixa essa oportunidade passar, vai ser muito top. Eu queria conhecer agora quem está nos visitando pela primeira vez essa tarde. Você é a primeira vez que vem aqui no Verbo da Vida, Teresina. Faz um sinalzinho com a sua mão para a gente poder te conhecer. Tem alguém? Glória a Deus. Então vamos avançar. Você pode abrir sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 31. Capítulo 6, verso 31. Diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Verso 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a gente está para começar uma semana, né? Na verdade, a gente começa hoje uma semana, e talvez você esteja aí preocupado com a segunda-feira, preocupado com os dias que estão por vir. Mas entenda uma coisa, o Senhor sabe do que você necessita. O Senhor sabe exatamente do que precisamos. Então não fica aí preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir.
Mas tem uma coisa que importa. No verso 33 diz assim: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei do que você precisa, mas de tudo que você precisa, você tem no Senhor. Amém? Então a Bíblia não fala que a gente precisa, em primeiro lugar, buscar um empréstimo no banco. A Bíblia não fala que nós devemos buscar em primeiro lugar um parente. A Bíblia não fala que nós precisamos buscar em primeiro lugar perder a nossa noite de sono. Amém? A Bíblia fala que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, as demais coisas, tudo que você precisa vai chegar. Amém? O Senhor é responsável por acrescentar. A Bíblia fala que uns plantam, outros regam, mas Deus dá o crescimento. Então a parte de Deus é o acréscimo. Então tudo que você precisa vai vir dele. Fica tranquilo, não perde tua noite de sono. Rende graças e busca em primeiro lugar agradar ao Senhor. Busca em primeiro lugar cumprir o princípio da palavra, que é dar o seu dízimo, devolver o seu dízimo e ofertar na casa do Senhor. Amém? Então você vai ter essa oportunidade de provar na sua própria vida aquilo que o Senhor promete na sua palavra. Então você que está nos assistindo aí pelo YouTube, você também está participando desse culto e você precisa agarrar essa oportunidade de cumprir esse princípio. Está aparecendo aí na sua tela um QR Code com o Pix da nossa igreja. Você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta por meio desse QR Code, por meio desse Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Você que está aqui, você também pode se fazer participante através dos envelopes, se você for fazer por meio de espécie, você pode fazer também. E também através dos meios digitais, como eu disse, nós temos aqui o nosso Pix, CNPJ da nossa igreja, nós temos lá atrás as nossas tesoureiras, onde você pode fazer o seu dízimo e a sua oferta por meio de cartão de crédito ou débito. Então, existem várias maneiras de você agradar ao Senhor e de cumprir um princípio da palavra dele. Amém? Então, levanta teu envelope se você vai fazer por espécie. Levanta as suas mãos se você vai fazer pelos meios digitais. E vamos orar? Glória a Deus. Pai, te rendemos graças, Senhor, pela sua provisão, pelo seu cuidado com as nossas vidas, por sua graça que nós provamos todos os dias dela. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito chegar. Sabemos que haverá muitas coisas para serem manifestas, mas nós sabemos, Pai, que a nossa fonte vem do Senhor. Por isso nós te damos, por isso nós damos com alegria. No nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar e venha ofertar com alegria. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar,
Aleluia, aleluia, Pai. Nós ainda temos fome e sede de Ti, Senhor. Nós ainda temos lenha para queimar aqui nessa tarde. Que esse fogo, Pai, nunca se apague nas nossas vidas. Que esse fogo, Pai, nunca diminua nas nossas vidas, mas que ele possa ser intenso. Que ele possa ser intenso não só no domingo, Pai, que ele possa ser intenso todos os dias da nossa vida. Que ele possa ser intenso, queimando no nosso coração todos os dias, Pai. Nós queremos queimar e arder de desejo pelo Senhor. Com tudo que nós somos, Senhor, com tudo que nós temos, nós te desejamos nesse lugar. Nós estamos aqui para levantar as nossas mãos, para dizer que o Senhor é tudo para nós, para dizer que nós te amamos, para dizer que o Senhor é livre aqui, para dizer que o Senhor pode nos usar para incendiar essa geração, para incendiar esse estado, para incendiar, Pai, a nossa cidade com o Teu Espírito, fogo do Teu Espírito para Teresina. E aqui estão, Pai, aqueles que vão conduzir esse fogo, aqueles que vão ser como aquelas raposinhas que estão em chamas e queimam toda uma vinha, queimam todo um lugar. Que nós possamos ser, Pai, como essas raposinhas em chamas, que vamos tocar fogo do Espírito nessa cidade, a começar pela nossa rua, pelo nosso bairro, a começar em nós, Pai, incendiados de paixão, de desejo. Não somos crentes comuns, não somos, Pai, daqueles que retrocedem. Não importam as notícias, não importam os problemas que tentam nos afligir, não importam as dificuldades, não importam, Pai, as palavras que são ditas ao nosso respeito. Não, só importa aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Nos consagramos a Você, Senhor, nessa tarde. Você pode levantar suas mãos, queridos. Você pode desejar o Senhor aqui nesse lugar. Ele está aqui e Ele quer que você tenha uma experiência com Ele aqui nesse lugar. Eu declaro ouvidos espirituais abertos agora mesmo. Agora mesmo Deus vai falar com você aí onde você está. Vai trazer direcionamento para a sua semana. Aquilo que você não sabia como resolver na sua força, Deus vai trazer a instrução exata ao seu coração. Agora mesmo, olhos do Espírito sendo abertos. Espírito de sabedoria e de revelação. Em nome de Jesus, Pai. Nós te desejamos, Senhor. Nós desejamos ir mais para o fundo. Nós queremos ir, Pai, mais para o fundo. Em te conhecer, em derramar a nossa vida na sua presença manifesta. Você é tudo para nós. Espírito Santo, você tem liberdade aqui. Espírito Santo, se mova como o Senhor quiser. Eu declaro águas de unção em movimento. A unção que despedaça todo jugo. O fogo do Espírito que desfaz todo o peso. Agora mesmo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Ele está aqui, queridos. Obrigado, Senhor. Nós te damos liberdade em nosso meio. Não somos espectadores. Não estamos aqui só para receber, Pai. Nós queremos dar o nosso melhor. Nós queremos começar a nossa semana dando o nosso melhor a Ti, Jesus. Porque o Senhor é digno da nossa adoração. O Senhor é digno da nossa rendição. O Senhor é digno do nosso louvor. O Senhor é digno das nossas vidas. O Senhor é digno de receber, Pai, tudo que somos. Receba, Pai, nessa tarde a adoração dos Teus filhos. Em nome de Jesus, uma unção tão pesada. A glória do Senhor se manifestando todos os dias dessa semana.
Ebramaki orombrombo sebramaki terishombrombo. Ebramamaki riorombrombo sombrombo. Ebramamaki tiorombrombo sebramaki terishaha. Ebramamaki terishombrombo. Ebramamaki riorombrombo. Ebramamaki terishabrama. Ebramamaki riorombrombo sebramama. Ebramaki orombrombo rereke bramati chorombrombo. Ebramaki riorombrombo. Ebramamaki riorombrombo. Ramakaki riorombrombo. Era bramaka kitiri orombrombo. Era bramamaki kitiri. Ebramamaki sombrombo. Ebramaki orombrombo. A cada dia dessa semana, nós vamos provar da glória do Senhor. Há uma glória dispensada para esses dias. E a glória de Deus é aquilo que desfaz todo o peso. É aquilo que desfaz toda preocupação. A glória do Senhor que vem para esses dias vai resolver problemas. A glória do Senhor sobre as nossas vidas vai nos colocar em movimento para operar nos dons do Espírito. Pessoas aqui nessa tarde, durante dias dessa semana, vão ver Deus te usar para curar enfermos. Vai ser tão pesado, querido. Vai ser uma glória tão intensa. Você vai perceber ela nos mínimos detalhes. Lá na sua casa, essa glória vai vir sobre a sua vida. Lá no seu trabalho, você vai desfrutar de algo glorioso. Uma glória de Deus para desfazer todo o peso. Todos os dias dessa semana, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Como não amar a Ti? Uma coisa nós te pedimos, Senhor, que os nossos pés possam estar para todo sempre na Sua casa. Nossa vida é Sua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom.
Deus está falando com algumas pessoas aqui. Se você desejar isso de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, você vai ouvir a voz do Espírito agora. Talvez você nunca soube o que foi ouvir a voz do seu Pai, mas hoje você vai ter essa experiência. Se desejar de todo o coração, Ele quer falar com você pessoalmente, sem interferências. Ele quer falar com você nessa tarde, pessoalmente, face a face. E Ele está fazendo isso agora mesmo. Abra os seus ouvidos. Ouvidos espirituais. Efatá. Sejam abertos. Aí está. Com seus ouvidos naturais, mas é uma impressão suave por dentro. É como um cuidado, como um colo. Tem alguém aqui nesse lugar, que está aqui presencialmente, que perdeu algo precioso nesses dias. Eu não sei o que foi, mas você perdeu algo. Talvez uma oportunidade. Você está se sentindo mal por isso. Talvez algo muito precioso para você. E Deus está dizendo para você nessa tarde que algo mais glorioso ainda vai ser depositado sobre as suas mãos. Eu lembro muito claramente do texto que diz que a glória da segunda casa vai ser maior. Esses são dias de restituição para algumas pessoas aqui. Restituição. Em nome de Jesus. Só agarra essa palavra. Se é com você que eu estou falando. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado por Tua unção que despedaça todo o jugo, Pai. Que todo o peso fique onde ele deve ficar. Nós nos desvencilhamos nessa tarde de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. E nós queremos correr a nossa carreira que nos foi proposta. Nos entregamos a você em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Pode acender as luzes. Antes de sentar, fala com essa pessoa que está aí do seu lado. Glória a Deus. Gente, obrigado, viu? Pergunta aí para ela o que foi que Deus falou com ela agora de tarde. Amém. Sabe, queridos, às vezes a gente vem para a igreja, né? A gente vem um pouco aleatório. Eu não estou dizendo que as pessoas fazem isso por mal. Às vezes é a correria mesmo do dia. A gente, como ser humano, é tendencioso a tornar tudo automático, né? Aquilo que a gente faz com frequência vira um ritual. Mas sabe, todas as vezes que a gente vem para esse lugar, Deus tem algo novo para acrescentar nas nossas vidas. Deus tem uma instrução nova, uma palavra nova para trazer ao nosso espírito. E a gente só precisa desejar isso. Amém, querido? E às vezes acontece cultos como esse, né? Deus disse claramente para mim que não queria que eu falasse nada, que Ele queria falar diretamente com você. Amém? E às vezes a gente fica, meu Deus, o ministro não está falando nada, está calado. O irmão Reagan fala nos livros dele que tinham cultos do Espírito na igreja dele, que eles ficavam 3 horas sem dizer uma palavra. E nenhum bebê sequer que estava naquele local chorava. Tamanha unção, irmãos, tamanha presença do Espírito estava naquele lugar. Né? Tem gente que às vezes não ora e diz, porque eu não sei como orar, não sei o que dizer ao Senhor. Às vezes, irmãos, a gente só precisa ficar calado. A gente só precisa estar ali naquele lugar de desejar o Senhor tão intensamente e ficar calado. O Espírito fala, amém? Nosso relacionamento com Deus não é unidirecional, não é só a gente falando coisas para o Senhor, não, Ele fala também. Todas as vezes que você se colocar num lugar de oração para falar com Deus, irmãos, espera a resposta, porque ela vem. Você está comigo? Às vezes a gente quer ir para esse lugar de oração, falar, e aí quando Deus diz, ei, agora é minha vez, a gente já saiu. Mas Ele quer falar, e essa fala do Senhor é o que transforma as nossas vidas, é o que nos coloca em movimento, é o que abre novas estações para nós. Amém? Talvez você esteja aqui e você precisa que uma nova estação comece na sua vida, e Deus deseja começar isso. Mas você precisa ouvir as instruções, você precisa ouvir e discernir o comando, as direções. Isso vem por meio dessa sensibilidade. Às vezes é ficar calado, às vezes é fazer calar as muitas vozes que tem na nossa cabeça. Porque às vezes a gente cala a boca, né, fecha os olhos, mas as vozes da nossa mente estão lá todo o tempo. O problema para resolver na segunda, a conta para pagar na terça, a escola do menino, não sei o quê, a minha cabeça que está doendo, o meu pé, o meu joelho que dói. E às vezes o nosso trabalho, o nosso esforço é para fazer com que essas vozes se calem. É a gente nos esvaziar, para que a gente possa ouvir e discernir a voz do nosso Pai. Você está comigo? Então, se você deseja isso, irmãos, e eu te instruo, né, e te incentivo a desejar mesmo ouvir a voz do Espírito Santo. Há quanto tempo você está sem ouvir a voz do seu Pai? Há quanto tempo você está insensível ao comando do Espírito? Sabe, esse é tempo de a gente ficar afogueado. Esse é tempo de a gente ficar sensível ao Senhor. Amém, queridos? Esse é tempo de a gente abrir as portas do nosso coração para Deus fazer aquilo que Ele quer. E assim a gente vai vencer todos os problemas e todas as dificuldades que possam aparecer na nossa vida. Amém? Tira os olhos dos problemas, tira os olhos, irmãos, das dificuldades, tira os olhos das ondas, tira os olhos das pressões. Elas vão tentar te atrair. Os problemas, eles vêm para atrair a sua atenção. Eles vêm e se apresentam para roubar a sua atenção. Eles querem tirar a sua atenção do Senhor e trazer a sua atenção para eles. Se você coloca os seus olhos, a sua atenção, o seu tempo no problema, irmão, e aí você vai começar a ver que as coisas não vão acontecer na sua vida. Aquele problema começa a se transformar num gigante e a gente começa a se acovardar. Mas quando a gente tira os olhos do problema e bota os nossos olhos no Senhor e na força do poder de Deus, irmão, o problema ele começa a diminuir. A ponto de talvez ele nem desapareça, ele continue lá. Mas ele não tem mais força nem domínio sobre as nossas vidas. Você está comigo? O tema da ministração dessa tarde, eu vou tentar trazer aqui algo para você. Falar sobre como nós devemos vencer os problemas, amém? O título dessa ministração, para os meninos conseguirem colocar lá, é Andando sobre as Águas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 10.
Efésios capítulo 6, verso 10. Quem abriu diz amém. Glória a Deus. Poucos abriram, né? Mas vamos lá, vai aparecer aqui no telão, tá? Efésios capítulo 6, verso 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue, ou contra o sangue e a carne, né? E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E no 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Inabaláveis. Amém? Eu gosto de como ele começa esse texto, porque ele diz assim, ó, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do poder de Deus. Ele já tirou, irmãos, a responsabilidade da sua própria força. Amém? O que muitos crentes erram e estão muitas vezes esgotados, desanimados no espírito, é porque estão tentando lidar com as pressões na sua própria força. Estão tentando resolver os seus problemas na própria força do seu braço. Mas não é isso que a Bíblia instrui. A Bíblia instrui a nós sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe, irmãos, como é que a gente se fortalece no Senhor? É tendo comunhão com Ele. É conhecendo mais sobre o poder de Deus, sobre a força de Deus. Você sabe que Deus, irmãos, Ele é poderoso para mudar todo e qualquer quadro em um estalar de dedos. Pensa aí no tamanho do problema que você tem para resolver na segunda-feira. Pensou? Pronto, Deus pode resolver isso agora para você. Pela fé você recebe uma palavra como essa, irmãos, e o seu problema vai ser resolvido. E você não entende muito bem porque o que é que eu preciso fazer? A Bíblia está dizendo que você só precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém? E lá no 13 ele diz assim, falando sobre tomar toda a armadura de Deus. E essa armadura de Deus aqui, querido, não são peças físicas, amém? Porque eu já vi crente orando, agora, Pai, eu entro na sua presença e eu vou vestir a armadura de Deus, eu pego agora o capacete da salvação, vou calçar aqui os sapatos do evangelho da paz. Essa armadura aqui, irmãos, fala sobre um posicionamento nosso. Essa armadura aqui fala sobre práticas espirituais que a gente tem que fazer. Não adianta nada você orar e se ver lá vestindo cada peça da armadura se você não praticar o que ela significa. Amém? Mas eu gosto do que ele diz depois. Ele diz que essas práticas espirituais servem para você resistir no dia mau. Que maravilhoso que a Bíblia já nos alertou que iria existir um dia mau. Você já passou pelo dia mau? Quem aqui já passou um dia mau? Provavelmente você já passou e ainda vai passar. Amém? Não é uma profecia ruim que eu estou liberando sobre você, não. Amém, querido? Não estou rogando praga em ninguém, não. Isso aqui é algo que a gente precisa estar preparado. Porque o simples fato de você viver em um mundo onde o diabo é o Deus deste século, segundo o que está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, né, a Bíblia diz, Paulo diz que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos. Esse século, a palavra secular, se refere ao mundo. Então o diabo é o Deus deste mundo. Você acha que ele vai facilitar as coisas para você? É por isso, irmãos, que nós passamos por problemas, tribulações, está tudo bem com isso. Esse dia mau, irmão, fala sobre aquele dia que você recebe aquela notícia. Sabe aquele dia que tudo dá errado? Pode ser que ele se estenda até mais do que um dia, pode ser um mês mau. Sabe aquele mês que tudo deu errado, as suas finanças não foram daquele jeito que você queria, o pneu do carro furou, o menino ficou doente, o papagaio morreu. Aquelas más notícias que vêm, isso é o dia mau. E a Bíblia diz assim, você vai se fortalecer no Senhor, para você poder resistir nesse dia mau. E eu gosto porque ele diz, e depois? Quando ele fala aí depois, irmãos, ele está dizendo que isso vai passar. Se você quer algo para o qual se apegar no dia mau, é essa palavra, vai passar. Se apega com isso, não importa o tamanho da dor. Não importa, irmãos, a intensidade da dor. Vai passar.
Se fortaleça no Senhor no dia mau. E essa dor vai passar. Amém? Ele diz, depois de ter desvencido tudo. Ou seja, nada vai ficar de fora. Nenhum problema vai se sobressair. Ele diz, depois de ter vencido tudo. Permanecer agora inabaláveis. Inabaláveis, irmãos, é como uma rocha. Amém? Que não importa a quantidade de vento que sopre. Não importam as ondas que batem naquela rocha. Ela jamais vai se curvar diante daqueles problemas. Que você possa ser como uma rocha. Que no dia mau você possa se ver como essa rocha. Que o vento vem tentando derrubar, que as pressões vêm, que as ondas vêm, mas nada pode fazer uma rocha se curvar. Amém? Dentro desse exemplo que eu estou trazendo. Isso é permanecer inabalável. Amém, irmãos? Lá em João, no capítulo 16, no verso 33, só acompanha aqui comigo. João, no capítulo 16, no verso 33, os meninos vão botar aqui no telão. Aqui é Jesus falando, ele diz, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que Jesus pode falar algo contraditório como isso que ele acabou de falar aqui? Porque ele disse, se ele venceu o mundo, como é que ele venceu o mundo e eu vou ter aflições? Quando Jesus, irmãos, ele diz que nós vamos passar por aflições, ele está se referindo exatamente ao que eu acabei de citar. No mundo, a gente vê que existe um Deus deste século. Mas ele disse, eu venci esse mundo. Se referindo à obra consumada dele na cruz. Se referindo até mesmo à próxima vida. Porque o maior problema desse mundo, querido, é a morte. Né? O pessoal do mundo tem um dizer que diz, rapaz, tem jeito para tudo, só não tem para a morte. Não é assim? Mas em Jesus tem jeito para a morte. Ele venceu, irmãos, a morte. E quando ele diz, olha, vocês podem ter aflições nesse mundo, mas ela não se compara com o que eu fiz por vocês. Com a vida eterna que vocês vão ter. Amém? Sabe, querido, vai chegar um dia que não vai existir mais dor, não vai existir mais choro, não vai existir mais morte. Esse é o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor, face a face. E a nossa expectativa tem que estar nesses dias. A nossa alegria tem que estar ancorada. A Bíblia fala lá em Hebreus sobre uma âncora da nossa alma, né? Que é essa esperança de Cristo Jesus. Ou seja, é onde a gente deposita a nossa segurança. É a certeza de que Jesus venceu o mundo e garantiu uma vida extraordinária para mim. A despeito dos problemas. Amém? Então não saia por aquela porta, irmãos, e o problema pode se apresentar para você como um monstro gigantesco. Pode ser o pior problema do mundo, você pode ter paz, segundo o que Jesus está dizendo. Isso fala sobre confiar, irmão. Isso fala sobre descansar. Isso fala sobre não se preocupar com nada. Amém? Ele diz, tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós podemos ter bom ânimo. Ele disse e garantiu que aflições poderiam existir. E é importante a gente saber que elas vão existir. Porque um crente que não tem expectativa de ter aflições, ela vai se apresentar. Isso é um fato. E quando ela vier, se você é raso na fé, se você acha que Deus não poderia te deixar passar por aquilo, você vai começar a questionar o Senhor. Por que eu estou passando por isso? Por que eu ouço falar sobre a palavra da fé, sobre prosperidade e as minhas finanças estão estagnadas? É alguém que está vivendo com os olhos no seu derredor, com os olhos nas aflições. Por que eu estou com esse sintoma de enfermidade no meu corpo se Jesus já levou sobre si? É alguém raso na fé. Está dependendo do que sente e do que vê. Tem expectativa de não ter aflições na vida. Sabe quando a gente tem essa expectativa, irmão, de a gente não ter problema, a gente vai se frustrar? Porque os problemas vão vir. E aí agora você não vai ter que lidar só com o problema. Você vai ter que lidar com o problema e com a frustração. E a frustração, irmãos, ela é mestre e especialista em trazer desânimo. Então, se a gente entender que eu posso passar por problemas com bom ânimo, eu não vou me frustrar. Pode acontecer o que for. Eu vou continuar sabendo que Deus é bom. Eu vou continuar dando glórias ao Senhor.
sabendo que o que é ruim não vem dele. Amém? A Bíblia diz que todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Não é assim? Então Deus tem dom perfeito para nós. Você está comigo? Então essa certeza, irmãos, de que a aflição pode se apresentar, mas de que a gente pode ter paz e bom ânimo é algo que guarda as nossas emoções, é algo que guarda o nosso coração e é algo que nos coloca em fé. É algo que nos coloca prontos para receber do Senhor o que Ele já nos deu. Aquela arma poderosa que vai vencer o problema. E a gente vence um problema hoje, amanhã tem outro. Está tudo bem. Amém? Está tudo bem. Você tem força, coragem, ânimo para vencer as dificuldades. Eu acredito que Jesus estava querendo nos elevar para um nível mais intenso, né? Nesse conhecimento. Onde a gente nem sequer vai pedir para Deus resolver os nossos problemas. A gente vai simplesmente confiar na graça, a gente vai simplesmente nos posicionar em fé e as coisas vão acontecer. Ah, tem um problema? Pois então deixa ele lá. Eu não vou me preocupar com isso que está acontecendo na minha vida. Se é o dia mau, está tudo bem. Eu vou permanecer firme e inabalável. Não importa o tamanho do problema, querido. Eu digo para você, pode ser o mais terrível dos problemas. Pode ser um problema de morte. Mas Jesus venceu a morte. Você está comigo? Então você pode se alegrar. Você pode a cada dia dessa semana exultar, se alegrar no Senhor. Ah, eu tenho contas para pagar, e daí? Eu não tenho dinheiro, sim, e aí? Se preocupar vai resolver, vai trazer o dinheiro? Vai não, irmão, mas a sua fé vai. Amém? E não é na força do seu braço, é se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Sabe, queridos, tem problema na nossa vida que Deus nem sempre vai resolver para nós, como eu disse. A gente tem, por exemplo, vezes que Jesus resolve o nosso problema, né? De fato, Ele já resolveu tudo que precisava ser resolvido. Eu digo do operar de Deus no nosso dia a dia. Tem coisas que Deus vai tirar do seu caminho e você nem sabe. Tem coisas que vão se apresentar e Deus vai resolver para você. É, por exemplo, o caso da história que está lá em Marcos, no capítulo 4, no verso 37. Coloca aqui para mim, Marcos 4, 37. Diz assim, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. No 38 diz, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, e o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Sabe, irmãos, quando a gente começa a prestar atenção nos detalhes desses textos, a gente pode tirar lições preciosas. O problema aqui daqueles 12 homens que estavam nesse barco era a morte. O barco ia afundar, eles iam morrer. Eles eram pescadores, eles conheciam de mar bravio e eles identificaram, rapaz, isso aqui é um problema grande. Amém? Eles eram acostumados a navegar em tempestades, queridos. Mas esses mesmos homens, pescadores profissionais, acostumados a navegar em tempestades, agora estavam desesperados. Tamanho era aquela tempestade. Alguns estudiosos dizem que aquilo ali, esse vento que a Bíblia traz aqui, irmãos, era provavelmente um furacão. Aqueles ventos que arrancam árvores, levam carros. Você já viu isso na televisão? Provavelmente era esse vento que estava se manifestando aqui. Não era aquela brisa suave não, viu? E aí esses homens chegaram, irmãos, imagina qual era o movimento desse barco. A ponto de virar. Aquelas ondas tão grandes que o barco vai subindo e fica tão inclinado a ponto de quase virar para trás. Era mais ou menos esse o cenário que eles estavam vivendo ali. E mesmo aquele movimento daquele barco, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Sem se preocupar. Ele já foi para lá com a intenção de dormir. Porque aqui diz que ele tinha um travesseiro. Quem leva um travesseiro, querido, é porque está querendo dormir. Amém? A Bíblia diz que Jesus estava com um travesseiro na popa daquele barco, estava quase virando, dormindo. E aí os discípulos chegam, mestre, desesperados. Jesus sai daquela popa, vai ali para aquela parte de cima do barco, e ele fala com aquele vento. A Bíblia não diz que ele gritou,
A Bíblia não diz que ele chorou, que ele esperneou, ele simplesmente liberou uma palavra de comando. Sabendo quem ele era, sabendo da fé que ele tinha, e o poder de Deus operou ali naquele lugar, irmãos, e a Bíblia diz que se fez grande bonança. Qual é o tamanho das ondas que tem se manifestado nos seus dias? Cada um tem uma onda diferente, não é assim? Todos nós temos uma onda diferente. Umas maiores, outras menores. E a gente sempre acha que a nossa é a pior de todas, né? A vida do vizinho sempre é melhor do que a nossa, não é assim? Qual é o tamanho da sua onda? Jesus está pronto para te ajudar no liberar da palavra que vai sair da sua boca. Amém? Para resolver, irmãos, aniquilar o problema que tem tentado roubar a sua paz. Jesus está pronto nesses dias para, através da liberação de uma palavra na sua boca, aniquilar problemas. Você crê nisso? E esse é um exemplo de Jesus resolvendo um problema. Mas a gente vê outro texto parecido com esse, uma outra tempestade, provavelmente também bem parecida com essa. E a gente não vê mais Jesus falando com o vento, nem com o mar. E eu acredito que isso aqui é o suprassumo da fé. Quando a gente não se importa em resolver o problema. Você está comigo? Lá em Mateus, no capítulo 14, abre aí a sua Bíblia comigo, Mateus, no capítulo 14, no verso 23. Um outro cenário, uma outra tempestade e algo diferente acontece. No 23 diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Jesus despediu os discípulos para irem para um outro lugar e ele ficou orando. E os discípulos foram com o barco. Amém? Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então a gente vê aqui novamente um mar bravio, ondas, problemas se levantando ali diante daquele barco, diante da vida daqueles discípulos. E claramente a gente pode pegar essa experiência e trazer para a realidade da nossa vida. Essas ondas são os problemas. Para eles, essas ondas eram um problema, porque o barco ia afundar, eles poderiam morrer ali. Então era um problema sério, você concorda comigo? E no 25 diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, ou aterrorizados, e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E aí diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, aqui nesse texto, queridos, a gente vê um outro cenário, totalmente parecido com aquele, mas com uma resposta de Jesus diferente. E como eu disse, aqui eu acho que é o suprassumo da fé que alguém pode chegar. Onde o problema está lá, mas Jesus não se incomodou, irmão, de repreender o vento. É como alguém que diz assim: o vento está aí, as ondas estão aí, mas eles não podem me tocar. Amém? Eles não estão no meu nível. Eu não vou me rebaixar ao nível deles. E aí ele simplesmente, do nada, começa a andar sobre as águas. Irmãos, isso aqui, se tem um milagre extraordinário, foi exatamente isso aqui que aconteceu. Se você já tentou andar sobre as águas, você sabe muito bem o que acontece, né? Se você não tentou, eu te incentivo, tenta. Quando você estiver lá perto de uma piscina ou num rio, vai lá, vem correndo e tenta, vai que dá certo, né? Mas Jesus, irmãos, em uma convicção tão forte, em uma certeza tão soberana, ele coloca os pés naquelas águas e ele começa a andar. E as ondas estão lá, o vento está soprando forte e ele está andando sobre as águas.
Lembra que eu disse que o tema dessa ministração era andando sobre as águas? É literalmente isso que eu quero trazer para você nessa tarde. Os seus problemas podem ser gigantescos. As pressões podem se manifestar sobre a sua vida. O dia mau pode bater na sua porta. Mas em vez de você ficar preocupado como é que eu vou resolver isso, em vez de você ficar igual um louco confessando a palavra por desespero e não por fé, que tal você andar sobre as águas? Que tal você descer do barco da preocupação, do medo? Porque medo é o contrário de fé. Medo é a certeza de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Mas a fé é a certeza de que algo bom está para vir, que já é nosso, que a gente já recebeu. Amém? Então desce desse barco da preocupação, irmão. Preocupação não vai resolver o seu problema, não. Amém? Preocupação não vai resolver o problema do seu familiar, não vai resolver o problema das suas finanças. Ficar agoniado com as contas para pagar, com a enfermidade que às vezes se manifesta, com a dor, com aquilo que você perdeu por algum motivo. Ficar preocupado com isso não vai resolver nada para você. Mas andar sobre as águas, você coloca Deus na jogada. Amém? Porque Pedro diz para Jesus, né? Aqui provavelmente Pedro não tinha a comunicação visual, porque ele disse, se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo, mas eu não vou nadando nem a pau. Se é o Senhor mesmo, pode mandar que eu vou andar sobre as águas. E aí Jesus disse, vem. Jesus não disse, ó Pedro, tu és tão pequeno, tu não conseguirás andar sobre essas águas. Isso aqui é só para os santos. Jesus olhou para aquele cara, irmão, que dava problema, que era problemático, mas era ousado, né? Era corajoso. Jesus olha para aquele cara e disse, ei, vem para cá, vem-se embora. E aí Pedro desce do barco, ou seja, coragem. Às vezes para a gente andar sobre as águas, irmãos, o que falta para nós é coragem. Porque eu digo para você, é mais fácil se preocupar. A coisa mais fácil da vida é se preocupar. Como é que eu vou resolver? Como é que isso aqui, eu não tenho dinheiro para pagar, como é que eu vou fazer? O meu salário não dá. Eu não tenho de onde tirar. Não é assim que acontece? É fácil se preocupar. Agora, para não se preocupar, precisa ter coragem. E descer desse lugar. Como Pedro fez. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro começou a andar sobre as águas. A gente só olha para a parte que ele afundou, né? Mas ele andou, irmão, sobre as águas. Não diz que estava perto, não. Jesus provavelmente estava longe. Estava longe porque ele não conseguia ver Jesus. Apesar da névoa que provavelmente tinha ali, mas ele não conseguia saber visualmente que era o Senhor. Estava longe e aquele cara andou por muito tempo sobre as águas. A ponto de chegar perto de Jesus. Porque quando o problema aconteceu, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Ou seja, estava perto. Jesus não correu para pegar ele, não. Estava perto. Então ele andou, irmãos. Ele experimentou do sobrenatural, do extraordinário. E foi o único homem, além de Jesus, que a gente tem relatos que andou sobre as águas. Porque teve coragem e resolveu não se mover pelos problemas. Amém? Então, nem sempre Deus precisa resolver o nosso problema, não. Eu lembro muito da oração de Paulo, né? Para Deus, quando se refere ao espinho na carne, você lembra desse texto? Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 7. Coloca aqui para mim. Diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que coisa maravilhosa, extraordinária, irmão. Paulo aqui está dizendo assim, olha, não tem condições de ser na minha força. É melhor eu ser fraco e me mostrar fraco para que as pessoas possam saber que o que acontece na minha vida é por causa da grandeza de Deus. Mas não é interessante porque Paulo pediu para o Senhor, disse, Pai, tira de mim esse cálice, né, como Jesus orou também. Tira de mim, se possível, esse espinho.
E aí existe muita teologia por aí afora sobre esse espinho na carne, mas o texto, irmãos, explica o que era o espinho na carne. Tem gente que diz que o espinho na carne é porque Paulo era cego, quem já ouviu isso? Tem gente que diz que o espinho na carne é porque Paulo era casado e a mulher dele não queria deixar ele pregar o evangelho, botava pressão sobre ele, eu já ouvi isso algumas vezes. Alguns diziam que era uma enfermidade que era incurável sobre a vida dele, né? Que ele era cego, acredita-se que essa enfermidade era nos olhos. Mas o texto é claro. Porque se a gente para e lê só, tinha um espinho na carne dele, o que era? Está dizendo depois da vírgula. O que era o espinho? Mensageiro de Satanás. O que é um mensageiro? É alguém que leva uma mensagem, né? Então o espinho na carne de Paulo era o quê? Uma pessoa. Influenciada pelo diabo. Para fazer o quê? Esbofetear, a fim de que não me exalte. E essa palavra exaltar ou ensoberbecer-se, que ele cita aqui no começo, né, ele diz, e para que não me ensoberbecesse. Eu estou querendo esclarecer para ninguém sair sem entender o que o texto está dizendo, amém? Quando ele diz não me ensoberbecesse, irmãos, ele não está falando sobre essa soberba de se achar o tal, não. Porque se fosse essa soberba, o diabo não ia atrapalhar ele, não. Se fosse uma soberba do mal, como a gente sabe que a soberba é, com certeza o diabo não ia atrapalhar Paulo de se ensoberbecer. Ele ia incentivar. Então esse ensoberbecer que foi traduzido aqui, estava falando sobre o crescimento do reino de Deus. Porque ele estava pregando em todas as cidades, abrindo igrejas, pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas. Então a exaltação e o ensoberbecimento é o crescimento do evangelho. Em outras palavras, ele estava dizendo aqui, para que o evangelho não cresça, me foi posto um espinho na carne. Quem era? Um mensageiro do diabo, um mensageiro de Satanás, usado para me bater onde quer que ele fosse. E a gente vê isso na Bíblia. Onde quer que aquele homem ia, ele apanhava, ele era preso, ele era esbofeteado, ele era açoitado, ele era roubado. O que era isso? O espírito do diabo influenciando pessoas para atrapalhar o crescimento do evangelho. Aí o crescimento do evangelho, Paulo ora. Diz, Pai, eu estou pregando a tua palavra, eu estou abrindo igrejas, eu estou trabalhando para o reino de Deus. Tem como o Senhor me ajudar e tirar esse espinho da minha carne? Tirar esse pessoal que quer me bater, porque eu não estou aguentando mais, não. Amém? Aí Deus olha para Paulo e responde. E ele diz, a minha graça te basta. É como se Deus olhasse para Paulo e dissesse, ei, cara, anda sobre as águas. Não olha para o mensageiro do diabo. Não importa, ele não tem importância nessa história. Ele não é o ator principal nessa história. O ator principal nessa história é o Senhor. É o evangelho crescer, são igrejas sendo abertas. Como é que a gente aplica isso na nossa vida? Pai, paga essa conta para mim. E Deus olha para a gente e diz, a minha graça te basta. Vai dormir, vai descansar que o problema vai ser resolvido. Amém? Vai crer no Senhor, continua trabalhando firme que o problema vai ser resolvido. Mas preocupação não vai te ajudar com nada, não. Então, Deus diz para Paulo, a minha graça te basta. Isso fala, irmão, sobre a gente depender do Senhor. Deus, em toda a Bíblia, quis ensinar a dependência. Isso te tira do controle. É Deus tirando Paulo do controle. Amém? Isso tira a nossa força da jogada. E entra o que a gente leu lá em Efésios capítulo 6. Se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Quando a gente se fortalece no Senhor, irmãos, essa graça basta. O que ele quer dizer com isso é que existe uma graça que nos assiste que é muito maior do que os problemas. Eles podem até continuar lá. A gente não se dá nem ao trabalho, irmãos, de orar para que eles parem. Eles não são capazes mais de oferecer pressão para a nossa alma, oferecer resistência para a nossa caminhada. Amém? Então tem uma graça que basta para você nesses dias. Você pode se agarrar com isso, amém? Você pode se prender com isso e correr a sua carreira. Foi assim com Jesus no deserto, irmão. Jesus tinha um problema. Jesus passou 40 dias sendo tentado pelo diabo no deserto, ao fim dos quais a Bíblia diz que ele teve fome. Imagina, 40 dias sem comer. E aí, lá diz, ao fim dos quais teve fome. Então, qual era o problema dele? Fome.
E aí o diabo olha para ele e diz, olha, se tu é mesmo filho de Deus, se tu é mesmo quem tu diz que é, então manda essa pedra se transformar em pão e vai e come. E aí Jesus responde para ele, irmãos, pela palavra. A gente não vê Jesus orando ao Senhor e dizendo, Pai, manda do céu agora só para eu envergonhar o diabo. Pai, me ajuda aí, sacia agora a minha fome. Você vê Jesus pedindo, irmão? Eu não comi nada, mas Deus é poderoso para saciar a minha fome. A gente não vê Jesus fazendo isso. A gente vê Jesus posicionado, andando sobre as águas, mesmo no deserto. Onde ele diz, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, a fome para mim não faz diferença. O problema não pode me abalar, o problema não pode me abater, ele não tem força para ser maior do que o Deus a quem eu sirvo. E aí isso se repete de outras formas ali naquele texto de Lucas capítulo 4. Você pode ver isso. Mas isso se repetiu, irmãos, também com o povo, por exemplo, no deserto. Você vai lembrar que aquele povo está no deserto e eles tinham um problema. Como é que ia ter comida para alimentar aquela multidão de pessoas? 400 mil pessoas, pelo menos, e se multiplicando a cada dia. Aí Deus teve uma ideia. Se eu vou resolver o problema deles, eu vou mandar um maná. Mandou um maná do céu, que caía todo dia, de manhã cedo, junto com o orvalho da manhã. Eu gosto de pensar que o maná, ele caía junto com o orvalho, que era justamente para a pessoa acordar, não ter feito nada durante a noite, além de dormir e descansar, e a provisão estava lá pela manhã. Eu acredito que Deus queria ensinar algo com aquilo ali, amém? Ou seja, não é na sua capacidade de produzir. Talvez você foi dormir preocupado com o que ia comer no outro dia, mas de manhã cedo estava lá, preparada a provisão. Você está comigo? E aí Deus disse, isso aí vai servir de alimento para vocês. Mas tem uma instrução, vocês não podem guardar esse maná. Na primeira oportunidade, o que foi que o povo fez? Guardou. Por quê? Eu preciso resolver com a minha força. Vai que Deus muda de ideia. Vai que Ele mandou hoje e não manda amanhã. Ei, irmão, Deus não muda não. O mesmo Deus que te assistiu mês passado, o mesmo Deus que te assistiu no passado, continua sendo o mesmo. Se você aplicar a mesma fé, o seu problema vai ser resolvido sem você fazer nada. Deus gosta desse negócio, irmão, de resolver problemas sem a gente fazer nada. A gente é que entrou numa meritocracia diabólica de achar que Deus só resolve meu problema se eu for santo, se eu andar em santidade, se eu dizimar, se eu ofertar. Tudo isso é bíblico, a gente precisa praticar, abre portas, são sementes poderosas que são plantadas, mas Deus não depende do que a gente faz para resolver nada na nossa vida. É exatamente o que Ele queria mostrar aqui com o maná. Se guardasse, apodrecia no mesmo dia. Aquilo que aquelas pessoas guardavam ficou podre. Ou seja, o que a gente resolve com a nossa própria força vira problema para a gente. Amém? Foi assim com Abraão, irmão. Abraão, o grande homem da fé, o grande pai da fé. Você sabia que ele criou um problema para ele? Porque Deus disse, olha, você vai ser pai de multidões, eu vou te dar um filho. Mas aí esse negócio demorou. Porque da promessa até Isaac foram pelo menos 20 anos. E aí nessa demora o homem se agoniou, a mulher se agoniou também. Vamos resolver esse problema na nossa força? Você vai pegar uma escrava minha, vai se deitar com ela e vai fazer um menino. Nasceu o menino, Ismael, coisa linda, a coisa mais linda de Deus. Era a promessa que Deus fez para ele. Abraão acabou de criar um problema para ele e para toda a humanidade. Porque quis resolver um problema na força do próprio braço dele. Não esperou a manifestação daquilo que Deus prometeu para ele. Ei, irmão, se Deus te prometeu, vai acontecer. Só espera, só tem paciência, tenha calma. Se acalme. Amém? Deus vai resolver o negócio. Muitas vezes você vai ver que a espera de Abraão não foi porque Deus estava demorando. Abraão mesmo foi desobediente em muitas coisas que Deus dizia a instrução, cara, precisa estar nesse lugar, precisa ser assim. E ele desobedeceu. Mas depois que ele se ajustou, irmãos, aí sim, foi um homem cheio de fé e as coisas aconteceram na vida dele, mas o problema continuou lá e continua até os dias de hoje. Você está comigo? Para quem não sabe, a gente já falou outras vezes, né? Fala aqui no Rema, estuda isso no Rema. Ismael é o pai da religião muçulmana.
Os muçulmanos, os que creem em Alá, são descendentes daquele povo lá. De Ismael, de Esaú, que depois se ajuntou com ele, né? Ou seja, criou um problema que está aí até hoje. Então, o que a gente tenta resolver na força do nosso braço, irmão, vai virar problema. Você está comigo? Então, não tenta resolver nada na força do seu braço. Não crie Ismael para você. Como é que a gente pode criar um Ismael para a gente? Isso é muito aplicado nas finanças. Às vezes você tem algo que você precisa honrar e você não sabe como, você começou a crer no Senhor. Você diz, pai, eu preciso disso, você confessa cheio de fé aquilo, você está posicionado, lendo, meditando na palavra, confessando a palavra, mas aí você de vez em quando olha a conta para ver se o dinheiro não caiu, aí está lá, empréstimo R$10.000, os juros de 50% ao mês, mas você nem vai sentir. Aí você vai lá e diz, Senhor, vou te dar uma ajudinha, porque está demorando demais. Aí vai lá e faz. Sabe o que é isso? Acabou de nascer um Ismael na sua vida. Porque se Deus precisasse de você para fazer o empréstimo, irmão, então você não precisa de fé. Você está comigo? Ficou um silêncio agora. Ou quando a gente tem uma conta para pagar e às vezes o dinheiro não está manifesto ali, né, mas o seu cartão te oferece a possibilidade de você pagar boletos com uma pequena taxa de juros. E aí você está crendo, Senhor, eu chamo a existência esse dinheiro, esse valor vai chegar na minha conta. E aí você olha, não está lá. Você olha, não está lá. O dia chegou, o dia passou, a conta está vencida, aí você faz o quê? Pega lá o cartão, vai lá, paga, parcela a fatura. Sabe o que é isso? Acabou de nascer mais um Ismael na sua vida. Se você não sabe resolver o problema, irmão, se você não tem condições de resolver o seu problema, você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não faça Ismael. Não faça nascer um Ismael na sua vida. Se não dá mais na sua força, então confia no Senhor. Fica firme no Senhor. Vai acontecer. Como? Sei lá. Eu vou andar sobre as águas. Aí está lá a conta, você precisa pagar, você está sujando seu nome, não sei o quê. Você fecha os olhos, levanta suas mãos e diz, pai, eu estou agora mesmo andando sobre as águas. Ou às vezes é uma enfermidade que está se manifestando no seu corpo e você não sabe como resolver, já tomou o remédio, já fez de tudo. Aí vai desesperado no médico, o médico muitas vezes ali não tem a instrução correta e diz, tem que fazer uma cirurgia. Outro dia desse eu ouvi um testemunho de um irmão que disse que estava com um pé inflamado, ele estava correndo e aí ele tropeçou numa pedra, furou o pé. E aí ele foi no médico, alguns dias aquele pé doendo, ele foi no médico. E aí o médico disse, rapaz, você vai ter que amputar o seu pé. Você acredita nisso, irmão? O médico olhou para aquilo ali e disse, você vai ter que amputar, senão você vai morrer. Essa infecção vai se generalizar. E ele disse que recebeu aquilo, ele ficou agoniado com aquilo. Passaram-se os dias, ele começou a se acostumar com a ideia, ele começou a se ver sem a perna. Aí ele disse, rapaz, eu vou ter que ir amputar minha perna mesmo. Vou ter que fazer. E aí ele foi no médico sem pedir uma segunda opinião. E aí tinha outro plantonista lá, eu acho que foi mais ou menos assim. E aí quando aquele outro plantonista viu os exames dele, olhou a perna dele, disse, rapaz, isso aqui não precisa você amputar não. Isso aqui é só a gente abrir, limpar, você tomar um antibiótico aqui e vai resolver o seu problema. Mas na agonia, irmão, se ele tivesse ido para a hora que o médico falou, ele tinha perdido a perna. Ou seja, se a gente às vezes deixa de crer no Senhor para resolver aquilo que a gente não sabe como resolver, a gente vai produzir Ismael na nossa vida. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é, pode passar o tempo que passar, continue crendo. Continue andando sobre as águas, o lugar onde os problemas não têm mais voz sobre a minha vida. Amém? Você pode ficar de pé nessa tarde? Eu quero encerrar com um texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 16, Paulo diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve
e momentânea tribulação. Diga, leve e momentânea. Sabe o que é isso? A tribulação que está tentando te assediar, irmãos, você aguenta. A Bíblia diz que ela é leve. E quando diz que é momentânea, está dizendo assim, ó, vai passar. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Pode apagar as luzes. Você pode fechar seus olhos. Aleluia, o Senhor é bom. Pai, obrigado. Obrigado por esse entendimento. Nós estamos aqui com a sabedoria, Pai, com a certeza de que nós podemos não colocar os nossos olhos nos problemas, de que nós podemos não colocar os nossos olhos nas pressões, nas dificuldades, mas que nessa tarde nós queremos andar sobre as águas. Nessa tarde, Pai, nós queremos estar acima, na posição que Jesus nos colocou, muito acima de todo problema, de todo principado, de toda potestade, de toda resistência. E a cada dia, Pai, nós vamos nos fortalecendo. A cada dia nós nos fortalecemos na força do Seu poder. E nós vamos permanecer firmes e inabaláveis. Nada, Pai, vai nos tirar do lugar que Você nos colocou. Nada, Senhor, poderá nos abalar. Nada vai nos desanimar. Nada vai fazer, Pai, com que a gente recue. Nada vai fazer, Pai, com que nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Mas nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, porque Ele é a resolução do nosso problema. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, problemas sendo resolvidos, Pai, sobrenaturalmente, extraordinariamente, a cada dia dessa semana, um problema sendo resolvido, um recurso chegando, uma provisão poderosa chegando nas mãos deles, de uma forma inesperada, Pai, inesperada naturalmente, porque nós já temos expectativas nela, pela fé. Vai ser assim, você vai experimentar, querido. Cada dia dessa semana, você vai experimentar de um milagre extraordinário na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, aquilo que você não sabia como fazer, Deus está fazendo agora mesmo. Deus está resolvendo para você agora mesmo. Em nome de Jesus, nós agarramos isso, Senhor, pelo Espírito da fé, e nós vamos correr essa carreira. Nós estamos andando sobre as águas. Nem as ondas, nem o vento podem nos abalar, em nome de Jesus. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa tarde que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, e você quer fazer isso, você quer tomar essa decisão, não de mudar de igreja, não de mudar de religião, mas de mudar de vida. Deus está de braços abertos te esperando para uma mudança na sua história, na sua eternidade. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar junto com você. Tem alguém? Ou talvez você chegou aqui e você esfriou durante a sua carreira, a sua caminhada cristã, e nessa tarde você quer se reconciliar com o Senhor. Tem alguém aqui nessa tarde que quer renovar a sua aliança, se reconciliar com Jesus? Eu quero orar por você. Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão. Todos salvos. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Tem alguém que quer receber o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo? Todos cheios. Ou talvez você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e você quer receber a imposição de mãos, para sair daqui completamente curado, sarado. Tem alguém que quer receber a imposição de mãos? Todos cheios, todos salvos, todos curados, todos falam em outras línguas. Glória a Deus. Só vai melhorar, irmãos. Eu declaro uma semana extraordinária, sobrenatural, bênção se manifestando sobre a sua vida, enquanto você pratica essa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Aleluia.
Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Chegou alguém depois que eu fiz menção? Não tem nenhum visitante? Amém. Glória a Deus. Então, temos algumas indicações literárias para acrescentar naquilo que nós recebemos nessa tarde. Amém? Como viver livre de preocupação, do pastor Reagan Júnior. Andando por fé, do irmão Reagan. Irmão Reagan é o pai. E atravessando as tempestades, o socorro que vem do céu quando o inferno se levanta, de Tony Cook. Passa lá no nosso Verbo Shop e adquire uma dessas indicações ou todas elas. Amém? Então nós já estamos encerrando. Nós temos Verbo Café? Não temos essa informação. Tem Verbo Café? Então passa lá no Verbo Café, adquire teu lanche e abençoa o departamento que está promovendo esse lanche aí. Lá no nosso balcão de informações você vai poder fazer sua inscrição gratuitamente para o discipulado que começa dia 15 de setembro. Tá bom? Você que quer ser membro oficial da nossa igreja, você precisa passar lá no balcão de informações, fazer tua inscrição, é gratuito. E também, reforçando, nós também estamos com os nossos passaportes do VIPS Conference, que vai acontecer nos dias 17 e 18 de outubro. Então, passa lá, adquire com o preço de primeiro lote, não fica de fora, vai ser maravilhoso. Amém? Então, vá na graça e na paz, praticando essa palavra no nome de Jesus. Você terá uma semana poderosa e boas notícias estão chegando no nome de Jesus. Amém? Aleluia.